TVC Rio apresenta Núcleo de Jornalismo. Apresentação: José Carlos Madureira. Estamos aqui mais uma vez com o Núcleo de Jornalismo da TVC Rio, canal 6 da NET, com mais uma entrevista, e desta vez estamos recebendo aqui Ronaldo Martins, presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Correio, que é um sindicato que está dirigindo neste momento uma luta, um enfrentamento importante, mas que também está inserido nesse contexto que a gente vem debatendo semanalmente sobre a crise, sobre as perspectivas, enfim, o que nos espera daqui para frente. Então, Ronaldo Martins, presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Correio, hoje na nossa entrevista aqui no Núcleo de Jornalismo da TVC. E você também, que por um acaso não possa assistir pelo canal 6 da NET, vai poder acompanhar pelo www.tvcrio.org.br, aonde estará disponível toda a grade da TV e também essa entrevista aqui com o nosso amigo Ronaldo. Ronaldo, prazer em receber você aqui. Vamos conversar nossa conversa aí sobre a luta de vocês, que eu estou sabendo aí que vocês estão numa briga ferrenha lá no Sindicato dos Trabalhadores do Correio. Boa noite, Madureira. Boa noite, telespectadores da TVC. E estamos aí, nessa luta, né? Que está sendo bastante difícil, né, para todos, classe trabalhadora. Como é que você está vendo esse quadro, esse contexto aí? Como é que os trabalhadores do Correio estão recebendo essa indefinição? Execução de parlamentar, decretada em segunda instância a condenação do Lula, ou seja, já é ficha suja, e o STF agora, dia 4, vai julgar o mérito do habeas corpus do Lula, para saber se ele vai estar livre da prisão ou não. Como é que isso está impactando a categoria dos Correios? Bom, o impacto tem sido para a categoria de Correio, como também outros segmentos, né, de trabalhadores federais e trabalhadores do modo geral, desde 2014, né, do golpe, né? Vivemos hoje um estado de exceção, onde há um ataque frontal à classe trabalhadora, né, com a reforma trabalhista, e agora também se teve nesse período aí, mas não conseguiram com a reforma da Previdência. E a gente nota-se que nós estamos vivendo talvez o pior momento da história desse país, do que tange o ataque não só à classe trabalhadora, como também a ilegalidade de todas as formas que nós estamos hoje assistindo, não só no campo político, como também no aspecto jurídico, né, de coisas assim estranhíssimas que nós estamos assistindo, né, a questão de julgamento e condenação sem prova, né, e sem defesa, e a gente está assistindo tudo isso junto com o assodamento da luta social, o assodamento da violência, do desgoverno que nós estamos enfrentando nesse país. E é um cenário com uma perspectiva bastante difícil, né? Estamos hoje no ano de 2018, onde teremos, talvez podemos falar se vai ter essa eleição. Há também um cenário também desse aspecto também que é bastante emblemático por tudo que está acontecendo nesse cenário. Mas, assim, a perspectiva do que vai ser aí outubro de 2018, né? Estamos acompanhando aí nas últimas notícias quase que uma guerra civil aí no Sul, na visita do presidente Lula com a sua caravana nos estados sulistas, a gente pode dizer assim sulista, porque isso aí lembra... Recebeu bala lá, né? Bala, pedras, ovo, toda forma de ataque. O ódio está hoje colocado, e a gente vê também que a grande mídia oficial, ela fomenta isso de uma certa forma intrínseca, uma forma subliminar. A gente que acompanha as emissoras de televisão, existe o assodamento e também o patrocínio a esse tipo de comportamento. Que nós sabemos aonde que vai parar isso, né? Não sabemos aonde que vai parar isso, e é arriscado para a sociedade brasileira, para a nação, o que está acontecendo hoje no país, né? E aí a gente vai ver agora no dia 4... O que o STF vai fazer? O que o STF vai fazer. Me espanta muito, a Rede Globo Televisão, por exemplo, tem
tido uma postura ofensiva aos ministros, de uma certa forma. Eu estava acompanhando outro dia uma entrevista pela Globo News, onde havia um posicionamento do jornalista muito duro quanto à questão de acolher o habeas corpus do presidente Lula. E isso, consequentemente, acaba fazendo com que esse segmento mais radical à direita, fascista, ganhe força para fazer atitudes como essa, né, que está tendo aí na caravana do presidente Lula e rodando ao país, né? Então, nós não sabemos também o que vai ser no dia 4, porque parece que eles estão, de forma subliminar, induzindo esse povo... Pressionando para que vote pela manutenção do habeas corpus, e também fazendo com que esses coxinhas que em 2014 estiveram ali brigando quando a passagem era 2,20 e agora está 3,60 e ninguém faz nada, né? A gasolina está 5 conto e ninguém faz nada. Então, estão induzindo esse povo para estar no STF, né? Então, o que nos preocupa disso tudo é o risco da democracia, né? Nós tivemos aí nos últimos 14, 13 anos, né, a democracia no Brasil tendo toda a sua amplitude, e a gente está vendo hoje uma situação que está retroagindo, né? Está afunilando, está ficando estreito. Está ficando muito estreito, né? E a gente não sabe até onde vai parar essa situação. Dizer uma coisa, Nandão, a gente está vendo aqui no Rio de Janeiro essa questão da intervenção, né? Foi apresentado como uma solução, porque tinha que intervir, intervenção federal de caráter militar, secretário de segurança, muda secretário de segurança, chefe da polícia, e eles usaram muito, uma das imagens que eles usaram muito foi a questão do roubo de cargas, né? Uma das justificativas é que está tendo muito roubo de carga, muito prejuízo, essa parte, né, fazendo esse corte, essa questão de roubo de cargas atinge muito também os trabalhadores do Correio, né? Segurança de trabalho, desvio de rota. Então, como é que vocês trabalharam isso nessa categoria? Como é que a categoria... Qual é a expectativa da categoria com relação à intervenção? Isso aí vai ajudar alguma coisa ou não vai? Bom, são alguns aspectos um pouco diferentes do outro, né? Nós entendemos que a nossa categoria de Correio tem sofrido muito com a questão dos assaltos, roubo de carga, mas além disso tem sequestro de trabalhadores, enfim, uma violência atroz que tem ocorrido hoje no estado do Rio de Janeiro. Mas, ao mesmo tempo, a empresa do Correio, vamos ficar aqui específico na questão do Correio, por exemplo, ela subtraiu 50% do que ela gastava com a segurança, ou seja, com escolta. Foi uma opção da empresa antes de acontecer isso que nós estamos vivendo hoje no estado do Rio de Janeiro, que é um desgoverno. Cada caso você tem que colocar separado, né? A categoria ela vem sofrendo ao longo do tempo com esses assaltos. Tinha escolta, mas depois ficou um tempão sem contrato renovado e os trabalhadores estão indo para a rua sem escolta em vários locais da cidade do Rio de Janeiro. Esse é um ponto que nós entendemos que é um descaso da segurança pública, mas ao mesmo tempo, Madureira, a gente vê hoje a intervenção militar como uma jogada política desse governo ilegítimo de Temer, um governo oportunista, e que me parece que agora... Até caiu a máscara deles aí, que parece que o Exército fez o comunicado que até hoje não chegou esse dinheiro, né? É por isso que você não vê. Ele prometeu e não deu. Então tu não vê o Exército na rua, não está aí nada disso. Então, só para te dar um corte rápido, esse final de semana saiu uma pesquisa na Folha de São Paulo dizendo que a população era a favor da intervenção. Fez uma pesquisa lá, que não sei o que, que estava apoiando, tal. Aí hoje todos os grandes jornais, todas as notícias, por exemplo, parece que eles foram, não sei se foi num presídio aqui no Rio de Janeiro, mas aparece assim, faz busca e apreensão no presídio e só acha... Parece que foi um aparelho celular, não achou nada, só achou um negocinho, ponto, e acabou. Então fica uma coisa meio que desmoralizada, né? Sem muita... Então, é isso. A gente vive hoje uma farsa política, né? Temos aí um governador preso, nós temos um outro governador
também que está sumido, não aparece para se posicionar em nada. Quando estourou a crise, se alegou uma doença, uma enfermidade, que depois a gente não sabe também se houve essa enfermidade, mas aí do nada ele apareceu, está trabalhando, a gente não sabe o que está acontecendo. E a questão toda é que não é uma questão só do Rio de Janeiro. Eu vi agora essa semana, né, Madeira? No Ceará, tacaram fogo em vários setores da justiça lá, em São Paulo, enfim, o Brasil todo está hoje numa situação caótica, né? Quero colocar também o Rio que está enfrentando essa situação, mas tem que ser o quê? Uma questão de inteligência, uma questão de servidores públicos, gestores públicos com respeito, né, à população, para poder conter essa onda de violência que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro e no país inteiro, né? Na minha opinião, na nossa opinião, é uma questão do próprio governo que está posto hoje nesse país. É uma farsa política, um governo não comprometido com nada da questão pública, não comprometido com o país, né? A gente está vendo aí várias situações. Eu agora acabei de assistir uma matéria agora ontem, que já estão vendendo um aquífero Guarani, né, para Coca-Cola. E aí o que a gente vai esperar de uma trupe dessa, né? É isso, a barbárie. A gente está vendo a sociedade hoje está suando sangue por ter patrocinado, parte da sociedade patrocinado esse golpe que vai levar o país daí para pior. A gente que já tem um certo cabelo branco, já viu muita coisa e entende a história desse país, a gente vê que isso daí é uma cópia daquilo que já se fizeram no passado e que não vai levar o país a lugar nenhum. O neoliberalismo, que foi vencido nos anos 90, né, com o Fernando Henrique, desastrosamente foi um presidente desse país. Está voltando com a Está voltando sem voto, porque a proposta neoliberal, ela vota sem voto. Não teve voto nenhum, mas está aí hoje privatizando, sucateando as coisas públicas. A polícia do Rio de Janeiro aqui não tem nem gasolina. Teve outra situação aí que o carro parou, foi atender alguém lá, não sei se foi em São Gonçalo, levar para o hospital, acabou a gasolina, ficaram na rua. Então só isso, a gente vive um achincalhe de todos os aspectos aí na questão do governo, do que se propõe nesse país hoje, na questão desse modelo neoliberal que tira direito da classe trabalhadora, que terceiriza, quarteiriza, enfim, nós estamos vivendo essa situação que a gente vê que a perspectiva ela não é boa, né? Tanto para nós, trabalhadores de Correio, como também para o próprio segmento da sociedade. E olhando assim, pela perspectiva dos trabalhadores, né, qual seria uma possível saída para esta conjuntura? Qual seria o melhor caminho para superar essa situação? Bom, nós entendemos que nós temos que, enquanto dirigente sindical, e aí eu falo da minha categoria, a classe trabalhadora, e aí vem consequentemente a sociedade, é que nós devemos estar cada dia mais atento às questões políticas, né? Porque o que a gente vê hoje, se continuar, esse Congresso que aí está, com esse perfil de políticos que é o toma lá da cá, não vota nada que é de interesse público, nem de interesse da sociedade, nem de interesse dos trabalhadores. Um Congresso que vota mediante a interesses que são individuais, por questões de dinheiro, e não se vota nenhum projeto que seja transformador. E se continuar essa política que está hoje no Congresso, ou eleger em 2018 um presidente nessa linha de Temer, de Alckmin, dessa turma que está aí, Dória, né? Que não completou nem um ano, já abandonou a Prefeitura de São Paulo, essa trupe que a gente chama aí. Nós não teremos uma perspectiva favorável para a nação brasileira. Nós estamos hoje, e aí também eu quero falar aqui sobre o outro candidato, o Bolsonaro, que é um candidato aí do fascismo, né? Então, nós estamos lascados se essa lógica que está colocada hoje aí, ela vinha a prevalecer em outubro de 2018.
O que nós temos que fazer para mudar isso é ter no Congresso parlamentares que defendam o país, defendam os interesses da classe trabalhadora, os interesses da soberania do país, de uma nação soberana, para a gente refazer tudo isso que está aí. Esses camaradas, agora o Temer está completando quanto tempo de governo já? Quase 2 anos. 2 anos, né? Vocês viram que em 2 anos eles estão fazendo salsicha. O que Fernando Henrique não conseguiu fazer em 2 mandatos de presidente. Que tentou fazer, e hoje eles estão fazendo isso aí em 2 anos, destruindo tudo. E ainda tem a cara de pau do Temer ser candidato à reeleição, se candidatar, né? À presidência. Então, esse é chincalho. Eu acho que nós temos que a população, a classe trabalhadora, está acompanhando, está entendendo o que está acontecendo nesse país. A gente vê que a grande mídia, que é a grande mídia oficial, que dá a sua opinião à população, ela está levando o povo brasileiro para um caminho muito ruim, o país para um caminho muito ruim, e que a gente sabe que esse caminho ele vai levar a perdas ainda maior, né? A questão, por exemplo, da reforma da Previdência, que não foi levado nesse momento porque antecede um processo eleitoral. E alguns parlamentares que iam votar a reforma da Previdência pensando na sua sobrevivência. Estão pensando na sua sobrevivência em outubro. E aí... Sorte dos trabalhadores, né? Que não perderam o direito. Mas aí se o trabalhador não ficar esperto, a sociedade, o cidadão não ficar esperto, vota nesses mesmos parlamentares e na próxima... Quando passou um mês da eleição, eles vão lá votar a reforma da Previdência. Então, é um oportunismo. Então, a gente tem que ver qual é o cronograma de programa de cada parlamentar. O que ele tem, o que aquele partido defende enquanto o seu programa de governo. Porque, senão, o trabalhador vota em pessoas, aquelas pessoas chegam lá, passam um mês depois, vota a reforma da Previdência, aí nós estamos lascados, aí você vai trabalhar até a morte, doente, 70 anos, enquanto quem está fazendo... É um absurdo, Madureira. É só no Brasil que acontece isso. A gente vê um presidente que se aposentou com 40 anos, Fernando Henrique com 30 e pouco, e faz uma proposta dessa, você trabalhar até a morte, 60, 70 e poucos anos, e ao mesmo tempo você tira juízes do segmento da justiça, militares e parlamentares. Mantém os seus privilégios. Mantém seus privilégios e o trabalhador comum, a plebe, que trabalha até morrer. Então é um absurdo a gente ainda ver cidadão, a gente vê, às vezes, aquele pobre. Outro dia eu achei interessante isso, eu estava num prédio e eu vi o porteiro falando, tem que fazer a reforma assim da Previdência. Eu falei, meu Deus, rapaz, você vai trabalhar até a morte? Não, mas está precisando fazer a reforma. Então, chega aos trabalhadores, por intermédio da grande mídia, que precisa fazer a reforma, senão a Previdência quebra. E os números apontam que a Previdência ela tem sustentabilidade, não é isso que está em jogo. O que está em jogo hoje é uma questão da reforma da Previdência e para os bancos privados, abocanhar... Previdência privada. Previdência privada. É esse que é o ideário, o ideal desses grupos que está hoje dentro do parlamento. Então a gente só vai mudar, Madureira, com a consciência, a elevação da consciência política dos trabalhadores, do cidadão em outubro. Então, já que você me deu o gancho de outubro, né, para você que está em casa, às vezes o assunto parece repetitivo, mas cada um que vem aqui tem o seu olhar que você não vê nos grandes canais, não. Aqui, Cidadania, você vê na TVC, canal 6 da NET. Mas olha só, Ronaldo, você deu o gancho aí que é o seguinte, 2018, acontecendo a eleição, é o momento do povo, né, praticar uma mudança mais, digamos assim, uma mudança mais profunda, né? Não vamos nem dizer radical, mas mais profunda, rompa com esse status de coisa que tem acontecido. Mas veja, eu vou fazer aqui o papel de advogado do diabo e você se sinta à vontade para responder como quiser. Vai bastar eleger Lula
e ter um Congresso do mesmo jeito que está? Ou será necessário, além de eleger Lula ou qualquer outro candidato progressista, ter que reverter a correlação de força do Congresso Nacional? A frente é ampla, a frente é nacional ou a frente é de esquerda? Bom, isso ainda é confuso, né? A frente ser ampla, nacional e de esquerda, que até eu acho que está faltando, e aí eu digo aqui, no nosso campo, né, mais progressista, de esquerda, a gente está difícil, né, de ter uma coesão no sentido de fazer um programa para poder estar todo mundo se unido nesse processo. Como você falou, né, a questão do Lula, que está hoje na frente das pesquisas, temos outros candidatos também do nosso campo, como a Manuela, temos também aí Ciro Gomes, né? E, enfim, tem as outras. Boulos, exatamente, Boulos. Então, nós temos aí esses candidatos que são mais do campo progressista, né? Falta o PSB que parece, vamos soltar aqui no ar para as pessoas entenderem, que há aí uma conversa do Joaquim Barbosa talvez ser o candidato a presidente pelo PSB ou Aldo Rebelo. Então tem aí também uma definição em curso. O PSB está definindo isso, mas para nós que sempre caminhamos aqui na luta da classe trabalhadora há muito tempo, né, seria o perfil melhor do Aldo Rebelo. Né? Aí a gente não sabe como que vai se dar isso, né, pelo seu próprio histórico. E o Joaquim Barbosa, quando esteve no Supremo, começou... Abriu a porteira disso que a gente está vendo aí, né? Então, não é confiável, pelo menos da minha parte. Né? A gente precisa ter um presidente ou um Congresso que realmente saiba o que é a luta de classe, o que a gente precisa para o país, o que nós defendemos. Você falou sobre a questão, hoje, o presidente Lula, que está liderando a pesquisa, se a eleição dele seria suficiente. Não. Nós precisamos também. Tem dois aspectos aí, Madalena. Tem um aspecto do presidente, se for eleito o presidente Lula, e também um Congresso, que seja um Congresso também do nosso campo, porque não adianta você eleger um Congresso, eleger um presidente e, como aconteceu agora com a Dilma, que tinha um Congresso totalmente fisiológico, um Congresso não comprometido com as questões nacionais e da classe trabalhadora. Então nós vamos ter, mais uma vez, golpe em cima de golpes, fisiologia correndo solto. Então nós temos que ter um Congresso. E um plano de governo tem que ser bem claro, né? Nós precisamos de uma proposta, um cronograma de governo que seja comprometido com a geração de emprego, com a defesa da soberania nacional, em defesa do petróleo, retomar o pré-sal da mão desses bandidos que estão hoje aí dentro da Petrobras, reforçar as empresas públicas como o Correio, que é uma empresa que completou agora esse ano 356 anos de serviço ao país, aos bancos públicos, às empresas públicas, né? Como a Eletrobras aí, que está sendo vendida a preço de banana. Eu acho que nós temos que ter, em 2018, se for eleito, e esperamos que sim, do nosso campo, ter pulso firme para retomar essas empresas que foram privatizadas. Nós precisamos romper com o neoliberalismo, sabe? Eu acho que a gente não pode ficar passando a cabeça na cerca do neoliberalismo. Isso talvez que nos levou hoje a essa situação que nós estamos enfrentando. Há de ter coragem para superar a essa onda neoliberal, a gente conciliar com o liberalismo. O liberalismo é o grande câncer dos povos do terceiro mundo, dos povos mais pobres. É o modelo neoliberal, né? Que é retirada de direito, concentração de renda, terceirizações em larga escala e privatizações. Isso é uma carta de Washington, né? Consenso de Washington. Consenso de Washington.
Nós precisamos expurgar isso aqui da América Latina. A gente está vendo aí, foi aí a onda, quando após o golpe no Brasil, a gente viu aí, foi eleito outro neoliberal Macri na Argentina, né, que está passando por uma greve aí. Esses caras têm todo um apoio da mídia. Eu outro dia fiquei surpreso quando eu vi que Fujimori tem todo o Congresso no Peru, um cara que vendeu tudo lá. Por incrível que estava comentando. Mas foi um apoio da grande mídia. Meu Deus do céu, Fujimori. Eu estava comentando semana passada aqui que esse episódio agora da renúncia do presidente do Peru, a oposição é a filha do Fujimori. A situação que apoiava o presidente é o outro filho do Fujimori, ou seja, oposição e situação são da família Fujimori. Em cima disso, Madre, outra coisa também, o governo que entrar, nós temos que mudar a questão da mídia nesse país. E a gente foi vacilante enquanto estava no poder nessa questão aí. Poucas famílias, nós ficamos igual aquele boi na cerca, rodando a cabeça na cerca, né? Passando a cabeça na cerca ali e fazendo vista grossa para isso aí. Na verdade, quando você elege de novo Fujimori, Macri, que é um sucessor de Menem, o Chile voltou. Eu me lembro desse presidente do Chile aí, que foi eleito agora. Me fugiu o nome dele. Esqueci o nome. Dono da empresa. Vou lembrar aqui. Chile, né? Dono da Lanchile. Vou lembrar o nome dele. Ele, aqui. Quando foi presidente aí, antes da Bachelet, eu vi o Santiago com batalhas campais, as pessoas falando do aumento de passagem, da corte de gastos públicos, uma violência sem fim. E a Bachelet veio e a gente passou o período de estabilidade, aí reelege esse cidadão de novo. Traz ele de volta, ressuscita. Exato. Ressuscita esse cidadão e eu descubro que ele é dono também de televisão. Então, o que acontece? Nós precisamos ter coragem de romper, não podemos. Coragem de enfrentar, né? Se vai ter Rede Globo que tenha 200 emissoras. Nós não podemos mais ter 4 famílias que manipulam o monopólio da comunicação nesse país, porque eles levam para isso que está aí. Né? É Dória em São Paulo, é Alckmin, é Dória que deu ração para as crianças. Ou nós enfrentamos. Não, esse episódio agora de Caxias, pelo amor de Deus, foi Caxias que o prefeito comprou não sei quantos quilos de cenoura, a cenoura estava estragando, e ele deu 2 cenouras para cada aluno e a receita de bolo de cenoura para fazer bolo de cenoura em casa. Isso é um escárnio. Isso é uma falta falta de quê? Né? Perigo da cenoura, como sempre, né? No nosso... Tem histórias terríveis. Então a gente vê essa situação que é necessária essa mudança da regulamentação da mídia aqui no país e na América Latina. Nós brincamos com isso e tem um poder. Não, e agora a Globo, veja, historicamente no Brasil, a Globo sempre foi vinculada à estrutura de poder. Óbvio, quando o poder era vinculado ali ao que eles queriam. No período Lula e Dilma, não foram tão vinculados assim, tanto é que também foram um dos patrocinadores, incentivaram o golpe no Brasil. A renovação da concessão da Globo, que a concessão está acabando, está no fim, e a Globo quer a renovação da concessão. Esse é o grande X da questão hoje da Rede Globo, é a renovação da sua concessão. Quem resolver isso para a Globo é quem a Globo vai apoiar, seja quem for. Então, imagina, assim, não quero aqui fazer provocação, mas vocês já estão imaginando o que eu estou pensando. Mas deixa para lá, vamos deixar a vida andar. Mas outra coisa que eu queria comentar contigo é o seguinte, se nacionalmente... O nome aqui do presidente, Sebastião Pinheira. Isso, exatamente. Se nacionalmente o quadro está complicado, está indefinido, o que falar do estado do Rio de Janeiro? Porque pelo menos em São Paulo, o quadro está se definindo. Luiz Marinho, ex-presidente da CUT, é candidato a governador. O Dória está saindo da prefeitura para ser candidato
a presidente, as coisas lá estão se definindo. Aqui no Rio de Janeiro, definição é uma palavra que está longe do quadro. Ninguém sabe de verdade quem vai ser candidato a governador. Só tem uma pessoa que todo mundo sabe que vai ser candidato a governador, mas que até agora não apareceu em lugar nenhum. E aí, Ronaldão, você topa apoiar Eduardo Paes para governador do estado do Rio de Janeiro? Bom, o estado do Rio de Janeiro ele vive um momento complicado politicamente, né? O cenário que nós estamos hoje assistindo, ele é um cenário que até o momento me parece, para você ver o nível do Rio de Janeiro, tem 2 candidaturas que estão postas aí, que eu vi, Romário e Bernardinho, aí é dose. Para você ver como é que nós estamos hoje, que está pelo menos nesse princípio aí colocado, né? Tem aí o Eduardo Paes, que estão falando, mas parece que não pode vir para o Brasil. Mas ele está no Brasil. Está no Brasil? Está no Brasil. Não, fiquei sabendo que tá. Então, para mim é novidade. Está no Brasil. Falaram que ele não podia estar chegando aqui no Brasil, mas enfim. Ele teve 2 mandatos na prefeitura, então ele tem uma capilaridade de voto pelos 2 mandatos, né? Seguidos que fez na prefeitura do Rio. Então, é um cenário que nós temos que estar acompanhando, como ainda não tem alguma definição. Não temos ainda alguma definição sobre esse cenário do quadro, né? Mas a gente vai ter que analisar com mais calma nesse cenário, né? Algumas outras candidaturas do nosso campo também está se colocando nesse processo eleitoral do estado do Rio de Janeiro para governador, e nós temos que ter calma ainda, né? Que ainda não se definiu. Então, se você perguntou se apoiar quem... Se existe a hipótese remota na sua cabeça de apoiar Eduardo Paes? Não. Veja, o quadro inicial, olha o quadro do Rio de Janeiro. A gente estava os possíveis candidatos. Eduardo Paes, né, que está caladinho, na mumunha, aguardando o quadro se desenrolar. Garotinho, que semana passada anunciou que o vice da chapa dele, que o vice dele vai ser o Brizola, que é o Brizola Neto, né? Só que ele ia anunciar por qual partido ele se candidataria. Até agora eu não vi anunciando, mas já se colocou como pré-candidato e já anunciou o Brizola Neto como vice na chapa dele. Índio da Costa, PSD. A dúvida do PT se é o Celso Amorim, se não é o Celso Amorim, quem é, ou se é o Quaquá, porque uns dizem que é o Celso Amorim, outros dizem que é o Quaquá, ex-prefeito de Maricá. Professor Tarcísio, PSOL, pré-candidato, Romário, do Podemos, Bernardinho Novo, César Maia, DEM, já não é, parece que já não será mais candidato a governador, mas estava aí estava na pista, na pista não, estava na lista, estava na lista aí como candidato. Bolsonaro, alguém da família Bolsonaro, né, para ver se seria candidato. Temos aí o Leonardo Giordano, também do PCdoB, pré-candidato a governador. E parece também que nós vamos ter Molon, candidato a governador pelo PSB, pré-candidato a governador pelo PSB. Só que de todas essas pré-candidaturas apresentadas, se a gente for apertar mesmo assim, efetivamente não tem ainda uma candidatura, seja à direita, ao centro, à esquerda, não tem uma candidatura consolidada. Você pode dizer o seguinte, não, esse aqui é candidato, está definido, vai ser candidato. Então, quer dizer, dentro dessa diversidade de possibilidades, né? Dentro dessa diversidade de possibilidades, uma indefinição generalizada, onde é que nós vamos buscar energia, onde é que nós vamos buscar força, onde é que nós vamos buscar liga para construir um projeto para tirar o estado do Rio de Janeiro do jeito que está, para virar a página? Como é que a gente vai... Por onde começar para virar
a página dessa situação? Então, Madeireira, o quadro, o cenário que você colocou aí, deve ter o quê? 12 candidatos por aí? Por aí, por aí. 12 gladiadores. Eu acho que assim, o Rio de Janeiro sofre há algum tempo. Nós tivemos, talvez, aqui no estado do Rio de Janeiro, um momento econômico muito importante, que foi na época do governo Lula, com o Cabral, né? Onde teve a geração de emprego aqui com o fortalecimento da indústria naval, do polo petroquímico, né? Tanto aqui em Itaboraí como em Itaguaí, onde houve muito o próprio pré-sal, né? A indústria do petróleo, houve muito dinheiro no estado, né? Mas a gente, infelizmente, teve um governador que teve uma gestão, além de competente, fraudulenta, né? E hoje o estado vive uma situação das mais difíceis, né? Do ponto de vista econômico, da segurança, da geração de emprego, enfim, o que está ocorrendo hoje no estado. Nós estamos vendo hoje algumas empresas até saindo do Rio, até devido à violência, a gente está vendo um enfraquecimento do estado. Há um momento que a gente tem que resgatar isso, né? O Rio de Janeiro, que já foi capital desse país, capital cultural também desse país, a gente ter uma candidatura que nos una para poder resgatar. Então, eu digo assim, o nosso campo progressista, do campo de esquerda, precisa debater para ver uma saída de qual candidatura que vai superar esse momento, né? Nós temos hoje uma candidatura talvez que esteja mais assim com a visibilidade da população, seja Eduardo Paes, por ter sido prefeito já do mandato do Rio de Janeiro, e também o César Maia, que também já foi prefeito, mas são de um campo mais do mesmo, né? São essas duas candidaturas que você colocou agora aí. E Romário também, jogador Romário, né? Centroavante Romário. A candidatura de centroavante Romário. Então é isso que nós temos aí, que talvez que tenha aquela mais visibilidade do ponto de vista da população que não esteja talvez acompanhando com a visão mais dentro desse turbilhão que nós estamos enfrentando hoje. O que poderia ser o novo, transformador para o estado do Rio de Janeiro? E aí requer dos partidos mais progressistas, que querem uma mudança, reunir em cima de alguma candidatura, né? Para poder a gente ter um resgate do Rio de Janeiro agora em outubro de 2018. Então, a gente precisa resgatar esse estado maravilhoso, uma cidade maravilhosa, e que infelizmente foi maltratado nos últimos anos. A gente precisa ter uma reforma dessa educação do estado do Rio de Janeiro, um estado que tem que ter uma educação revolucionária, a cultura, que o Rio de Janeiro sempre teve ali parceiro com a cultura, a gente tem que levar a cultura para as comunidades, para regiões mais metropolitanas, região mais pobre dessa cidade, né? Porque hoje, o que está colocado hoje, que aí eu discordo de forma plena, Madureira, é que essa violência que está no Rio de Janeiro, que ela tem várias raízes, e uma delas também é a falta de perspectiva para o jovem, de trabalho para o jovem, perspectiva de geração de emprego. A gente precisa levar educação e cultura. Precisamos sair desse cenário belicista que está hoje colocado por algumas candidaturas e pela grande mídia, que só vai resolver o problema, como está acontecendo hoje na Rocinha. Em 2 semanas morreram 15 pessoas. Então, algumas pessoas, infelizmente, têm esse entendimento que vai resolver o problema da violência dando mais tiro, mais munição, mais tanque, e não é isso. A gente precisa revolucionar a educação, precisa ter uma saúde pública digna, né, para que
a população seja atendida de forma digna. Nós temos hoje os hospitais, as clínicas tudo abandonadas, a cultura, o jovem, primeiro emprego para o jovem tem que ter perspectiva, o jovem tem que ter perspectiva. A gente vive num país hoje que o jovem, e aí na nossa família, vizinhos, jovens que estão hoje com... a gente é de uma geração, Madureira, que aí a gente também, isso aí é desafiador, temos que debater sobre isso. Eu trabalhei com 14 anos, 15, talvez você, talvez. Então, o que acontece? O jovem, ele quer também ser independente, ele quer ter seu emprego, quer ter tudo. Só que hoje você vê vários jovens formados, né? Sem emprego. Sem emprego, porra. Sem a perspectiva. Então, a gente precisa criar uma situação do Estado do Rio de Janeiro e para o Brasil. Primeiro emprego, a gente precisa criar emprego para os jovens, a gente precisa ser transformador, porque não adianta a gente achar que o jovem, por ele ser, ele tem energia, ele quer participar, e ele quando chega assim, ele não tem um emprego, ele não tem uma perspectiva. Isso é terrível. Tu imagina em locais onde a violência impera, onde, infelizmente, hoje o tráfico oferece algum dinheiro para você pegar uma arma ou vender drogas, a gente acaba perdendo essa juventude para essa situação. Então, a gente precisa que o governo do Estado do Rio de Janeiro, num debate mais com a população, com o cidadão, a gente precisa resgatar isso. O Estado do Rio de Janeiro precisa fortalecer a educação, a cultura, porque só isso que vai tirar o nosso Estado dessa situação que nós estamos. E a geração de emprego. Né? Porque do jeito que está, nós estamos fadados a uma implosão social. Né? Se não existir investimento em trabalho e renda, né? Acho que essa primeira coisa é essa. Você precisa ter um projeto que invista na recuperação do mundo do trabalho, né? Porque o mundo do trabalho é que vai gerar renda positiva para a juventude. E essa questão da educação é um negócio que eu sou professor da rede pública também, e a gente percebe dentro da sala de aula, os alunos hoje fazem a seguinte brincadeira: o Neymar vale mais do que 100 professores. Né? Porque assim, a perspectiva hoje que se apresenta para o jovem, assim, do ponto de vista de ter o mínimo de renda, você tem a ilusão do futebol, né? De você ser um atleta ou virar um Neymar da vida para ganhar milhões e aí resolver a vida, ou seja, é uma ilusão, é um castelo de areia, porque é só olhar a realidade do mundo do negócio do futebol, que Neymar é 1 em 1 milhão, e tem esse lado que é o tráfico, né? O tráfico apresenta uma perspectiva de resultado imediato. Você vem aqui, que aqui você vai ter na mão, quer dizer, o que falta é justamente você ter um projeto que invista em emprego e renda para apresentar essa perspectiva. Repara, Ronaldo, que em nenhum momento nós citamos objetivamente a Prefeitura do Rio de Janeiro. Assim, é uma coisa tão sem, assim, está numa situação assim tão sem identidade, né? Vamos citar aqui, assim, eu não quero acreditar na burrice, né? Eu não quero acreditar na burrice, mas tem certos episódios que chegam perto dessa situação. Vou te dar 3. Vinha no Rio de Janeiro, para você comentar, vinha no Rio de Janeiro uma questão da briga contra o aumento de passagem. Aí na gestão Crivella, durante a gestão Crivella, mesmo que seja um processo judicial que esteja decidindo isso, a passagem de ônibus abaixou pelo menos 3 vezes. Que era, o que ia ser 4 e tal, hoje está 3,20, 3,60, estava 3,40. Estava 3,40 e voltou para 3. Mas veja, era para estar hoje. Está 3,80. Aí foi a 3,40 e agora está para ir para 3,60. Mas pelas projeções e pelas instituições que analisam aí o valor da passagem, já era para estar mais de R$4 a passagem. Então hoje está 3,60.
Uma conjuntura como essa, que no Rio de Janeiro sempre foi um embate, ou seja, a caixa preta da FETransport, a caixa preta dos empresários de transporte, você vê que a prefeitura consegue encomendar um estudo paralelo, uma auditoria paralela sobre o valor do preço das passagens do Rio de Janeiro, e essa auditoria consegue chegar à conclusão que o preço da passagem tinha que ser R$ 4,50. Esse, quer dizer, é uma primeira demonstração de uma completa falta de visão do que está acontecendo no Rio de Janeiro. Segundo, antes do Crivella, o movimento social organizado sempre criticou a gestão de OS em hospitais, no trato da coisa pública. Sempre várias passeatas, várias greves criticando a gestão de OS. Aí a gestão atual vai lá, dizendo que está fazendo uma boa gestão, fecha praticamente todos os hospitais do Rio de Janeiro para substituir as OS. Tal caos que está a saúde agora no Rio de Janeiro. E a última coisa foi através da intervenção que lá na Vila Kennedy a prefeitura teve a capacidade de derrubar, mesmo que você alegue que era irregular, mas a prefeitura teve a habilidade de uma forma agressiva sair destruindo o ganha-pão de muitas famílias. Tanto é que teve que voltar correndo para tentar consertar o que fizeram. Esses 3 episódios revelam, na sua opinião, marinheiro de primeira viagem dirigindo uma prefeitura grande, ou o lema, vamos cuidar do povo, vamos cuidar da gente, vamos cuidar do ser humano, é uma mera frase solta, perdida no ar? Bom, a questão da FETransport, né? Eu tenho por natureza, é uma coisa minha particular, eu sou uma pessoa que eu gosto da história do ônibus do Rio de Janeiro, e que o Rio de Janeiro tem um histórico, né, com a lotação e as empresas de ônibus que cobriam os bairros do Rio de Janeiro, né, nas décadas de 50, 60, aí veio a lotação depois dos anos 60, 70, 80, 80, já nos anos 90. A verdade é que acontece, Madureira, a FETransport hoje, ela teve uma mudança, começou a ter uma mudança ali na gestão de César Maia, as empresas de ônibus, quando começou ali essa junção de empresa, né? Porque antes eram vários empresários, donos de empresa, e eu acho que funcionava muito melhor o transporte coletivo no Rio de Janeiro. Então, vou ficar só específico na questão do ônibus. E que as empresas tinham, né, os bairros, né, os seus números da empresa X, que era tal número, a cor dos ônibus, tudo, cada empresa tinha aí que acontecia. Quando acontecia um acidente, sabia qual foi a empresa que teve um acidente lá, porque o cara andou 100 quilômetros, enfim, tudo mais. Aí houve essa mudança, né? Muitas empresas foram vendendo e ficou. Na verdade, hoje, no Rio de Janeiro, as empresas de ônibus estão na mão de 5 ou 6 empresários. E antes era, enfim, 70 empresários. Era um leque maior. Um leque maior. Isso aí já demonstra que acabou. E com a questão da FETransport, tendo essa questão muito fechada, né, com poucos empresários dominando várias linhas de ônibus. E aí o que aconteceu? Eles depois criaram essa, que foi no governo do Paes, que inventou essa baboseira, veio lá de São Paulo, a empresa, tudo com a mesma cor de ônibus. Aí tronco 1, tronco 2, quer dizer, antes você pegava o ônibus de qualquer ponto no centro da cidade. Agora não, troncar 1, troncar 2, se você está no tronco 1, você só vai pegar SB, não sei o quê, no outro ponto lá embaixo, aí, quer dizer, nem explicaram nada à população, e nós vivemos isso. Isso aí, essa mudança, ela se deu
para poder também estar... hoje, ninguém divulga, se tiver um acidente de ônibus ali, qual foi a empresa, porque hoje é litoral sul, é não sei o que, da zona norte e tal, você não sabe mais o que está acontecendo. Eu me lembro que quando teve o processo eleitoral, eu vi o vice-prefeito, McDonald, falando que ia acabar com isso tudo. McDowell, né? McDowell. Não é McDonald, não, McDowell. Queria voltar os ônibus cascores que tinha cada empresa e tal. Eu falei, porra, bacana isso. Voltar a linha, porque mudaram as linhas de ônibus toda. A linha que era 274 passou a ser a 674, mudou tudo. Troncal, não sei o quê, você não sabe para onde é Troncal. Então, antes eram os bairros, tudo direitinho, onde ia, o idoso, a pessoa já sabia que a cor daquele ônibus levava ele para determinado local, acabou-se isso tudo. E aí, eu percebo que nessa gestão do Crivella, quando teve aquele debate todo, só que é o seguinte, a gente sabe que a FETransport, ela patrocina muita campanha política. Ali rola muito dinheiro. Daí começa a se mudar tudo, fazer ajuste para poder permanecer o que está hoje. Porque quando essa gestão do Crivella foi lá, pô, vamos mudar. Quando viu qual era o sistema, o que está por Como é que a coisa funciona? Aí ficaram mansinhos, já começa tudo, aí faz uma auditoria que a passagem daqui é 4,50, então estão enganando a população. Né? Foi criado esse sistema aí hoje das empresas de ônibus, que é um sistema poderoso na cidade do Rio de Janeiro, que infelizmente está cada dia pior. Né? Eu vi uma reportagem outro dia que para poder botar ar-condicionado, que uma cidade que do Rio de Janeiro faz 40 graus, tem que pagar 4,60 para poder... a proposta deles, né? Uhum. E a gente vê que é dali que se tira dinheiro para Caixa 2 e para outras coisas que a gente sabe que está aí colocado, né, na cidade do Rio de Janeiro. Já é público. Eu tinha a expectativa de voltar tudo como era, usando cada empresa com a sua cor, com a sua numeração, o nome do bairro, acabar com essa palhaçada de troncar o 1, troncar o 2, e enfim, que você não sabe mais para onde você vai. Esses pontos que você passa para lá, passa para cá, você vai pegar um ônibus agora, que você pegava num ponto, você vai pegar depois, 1 quilômetro depois, que ele não para ali. Então... enfim, é um transtorno. E além do mais, você vê hoje o motorista, gente, outro dia eu peguei o ônibus, ele dá troco, fecha a porta pô, Jesus, é uma coisa de louco aquilo. O cara está ali dirigindo, paga... Tem que pegar dinheiro, pegar o troco, olhar, passar a marcha. Não tem mais o cobrador. Então, esse modelo que está hoje colocado no transporte coletivo dos ônibus, ele é mafioso. Podemos dizer não assim. Está pensando na população. Nada, está pensando apenas em dinheiro e, enfim. Ronaldão, então a gente... Ronaldão, desculpa, assim, por exemplo, já longa amizade, então o Ronaldo aqui diz que, falando sobre essa situação toda, a gente pode chegar a pelo menos assim, uma ideia de que nosso amigo prefeito Crivella, será que é o mais novo prefeito factoide do Rio de Janeiro? Outra coisa, eu queria falar sobre isso, né, gente? Não pode um prefeito de uma cidade cosmopolita como o Rio de Janeiro, uma cidade de vanguarda, estar defendendo interesse de religião, igreja, né? Não pode um prefeito dar de ombro para a questão do carnaval, que é uma questão... Por questão religiosa, nitidamente questão religiosa. Usou o argumento que falta dinheiro, mas era por questão religiosa. Independente de questão religiosa, quem é evangélico, quem é budista, quem é umbandista, a gente não pode misturar isso. Isso tem que, de uma vez por todas, acabar nesse país. O governador, o prefeito, ele é prefeito de todos, e entender que a cidade... com o carnaval, além de ser cultural, ela traz demandas para a cidade. Então a gente viu que houve aí uma situação complicada nesse sentido, né? Quis trazer uma questão religiosa que eu acho que a gente precisa superar isso. O Rio de Janeiro, por perder essa questão cultural, elegeu um prefeito que está ali só com o interesse da sua religião. Isso que eu acho perigoso no país que está acontecendo hoje. Acho muito ruim para a democracia, para a cultura. Não que ele seja por ser evangélico, não é nada disso, mas ele não pode misturar. Não pode misturar.
Gente, vocês estão em casa nos assistindo, volto a dizer, cada pessoa que vem aqui é um olhar diferente, uma visão diferente, uma forma diferente de enxergar a realidade. Muitos poderão ter pontos comuns ou pontos divergentes, mas a riqueza está justamente em buscar a diversidade, buscar os vários olhares, as formas diferentes de enxergar a realidade para a gente crescer, acumular. É a TVC Rio contribuindo na construção da cidadania. Então eu quero agradecer a você, Ronaldo, pela sua presença. Papo maravilhoso, conversa gostosa. O pessoal que está em casa com certeza vai adorar, né? A gente vai botar no ar essa entrevista. Quem não acompanhar vai poder acompanhar pelo blog TVC Rio, www.tvcrio.org.br, assistir pelo canal 6 da NET, futuramente pelo YouTube também. Quem sabe em breve transmissão ao vivo do nosso debate, das nossas conversas, para a gente conseguir cada vez mais cumprir o papel na construção e no fortalecimento da democracia. Ronaldo, obrigado pela sua presença e até a próxima. TVC Rio apresenta Núcleo de Jornalismo. Apresentação: José Carlos Madureira.